Muito prazer, pessoal. Meu nome é Felipe Regueira. Novamente estamos aqui para mais uma revisão de criminologia. Andei um tempo afastado, estava lecionando penal e processo penal na universidade aqui na região onde eu trabalho, mas agora eu posso retomar, não é? Pretendo retomar os nossos trabalhos e voltando exatamente com mais uma revisão, dessa vez para o concurso público do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, o edital 03/2025. Para quem não me conhece ainda, eu sou professor de criminologia, sou bacharel também em criminologia, sou promotor do Ministério Público do Estado de Pernambuco e ultimamente eu tenho feito essas revisões porque realmente eu gosto muito desse tema, eu aprendo junto com vocês e eu sinto prazer realmente em poder compartilhar um pouco sobre esse conteúdo dessa disciplina que é tão interessante e tem sido cobrada aí nos concursos públicos, especialmente das carreiras policiais. O que é que vocês vão encontrar aqui? Vocês vão encontrar aqui uma revisão. Não é um curso. Eu não vou abordar todos os temas. A criminologia tem muito conteúdo, né? Eu me baseei no edital desse concurso específico, novamente, com o edital 03/2025, do curso de formações de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. E eu também procurei analisar as últimas questões cobradas pela mesma banca organizadora deste concurso, o Sebrasp. Com base no conteúdo do edital e nas questões, eu tentei, não é, abordar os principais temas, trazer algumas questões práticas aqui para a gente resolver juntos e quem sabe, se Deus permitir, caindo na prova alguma dessas questões, vocês vão ter rememorado, trabalhado comigo esse conteúdo e poderão assim se dar bem nessa matéria, mais uma vez, se Deus permitir, criminologia. Como primeiro tema do edital, temos o conceito de criminologia. Em relação a esse tema, é fácil. Eu gostaria primeiro de iniciar para que vocês possam fixar na cabeça de vocês, começando pela etimologia da palavra criminologia. Crimino vem do latim e significa crime, e logia vem do grego e significa estudo ou tratado. Então, criminologia, estudo do crime. A origem do termo criminologia se atribui ao antropólogo francês Paul Topner em 1879, ou seja, 3 anos depois do lançamento da obra O Homem Delinquente, que é uma obra muito tradicional, não é, do grande criminologista César Lombroso em 1876. Então percebam que o nome foi utilizado depois do lançamento dessa obra de Lombroso, 3 anos depois, mas ganhou universalização, ou seja, se tornou conhecido, famoso, através da obra de Rafael Garofalo, o Garofalo, em 1885. Então vamos lá trabalhar o conceito de criminologia. Esse é um conceito retirado da obra de Mariana Barros Barreiras. Ela tem um livro da Juspod, um manual de criminologia, e é um conceito interessante porque ele é simples, ele é fácil de memorizar e de fixar. A criminologia é uma ciência interdisciplinar, indutiva e empírica que se ocupa do estudo do crime, do criminoso, da vítima e dos mecanismos de controle social. Então, o que é que vocês precisam fixar aqui em relação ao conceito? Primeiro, que a criminologia é uma ciência. Segundo, é uma ciência interdisciplinar. É uma ciência que se utiliza de conhecimentos de várias outras ciências. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ela também tem um método, ela é indutiva e empírica. Ela não é lógica formal, ela é empírica, ou seja, ela se baseia na realidade, no que é observável, no que é sentido, no que os nossos sentidos podem apreender da realidade. É empírica, o método é empírico, que se ocupa, e aí a gente vai apresentar o objeto da criminologia, do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Então, esse conceito já traz tudo que vocês precisam saber a respeito dessa disciplina. Ciência, o método empírico, se ocupa do estudo do crime, criminoso, vítima e do controle social. Existe um conceito que, por vezes, é cobrado em concurso, se não na sua totalidade, mas pelo menos alguns trechos, é o conceito de um grande criminólogo espanhol.
e ele tem uma obra publicada no Brasil, não é traduzida no Brasil, pela Revista dos Tribunais, e vamos chamar assim, um clássico da criminologia aqui. E o que é que eu percebo é que a própria bibliografia brasileira, o mercado editorial brasileiro, se baseia nessa obra para trabalhar a criminologia aqui no Brasil. Então, muitas vezes, o examinador ele exige, né, o conhecimento desse conceito, de partes desse conceito, que é do criminólogo Antônio Garcia Pablos de Molina. E para Antônio Garcia Pablos de Molina, a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, isso a gente já tinha trabalhado no conceito anterior, que se dedica ao estudo do crime, do infrator, ou seja, do criminoso, da vítima e do controle social, ou seja, os objetos, os 4 objetos da criminologia, também a gente já tinha trabalhado isso, controle social do comportamento delitivo e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do crime. O que é isso? No conceito de Molina, ele já coloca a função da criminologia. A criminologia cabe fornecer dados, informações válidas, contrastadas, ou seja, debatidas, contrastadas significa o oposto, né? Vem uma teoria e vem outra, para que elas dessa dialética saia uma conclusão. Ou seja, informação válida, confiável, científica a respeito das causas do crime. A gênese, nada mais, nada menos, é a causa do crime, a sua dinâmica e as variáveis que não é que interferem, não é, na sua ocorrência, contemplando o crime como um problema individual e como um problema social. E aí essa parte do conceito de Molina, problema individual e problema social, já foi cobrado em prova, inclusive pelo Sebrasp, não é? Então nós temos que entender que o crime é considerado por esse doutrinador como um problema individual e como problema social, ou seja, não é só um problema individual, é um problema social, um problema comunitário, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do delito, ou seja, estudar os programas, a eficácia desses programas de prevenção que utilizamos na contemporaneidade, não é? Atualmente, quais são os programas de prevenção, o que é que funciona e que não funciona, e as técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Por mais que possa parecer complexo, o Molina praticamente ele diz o que é criminologia, uma ciência empírica e interdisciplinar, traz o seu objeto, como já foi dito, crime, criminoso, vítima e controle social. Ele apresenta as funções, que é apresentar uma informação válida, contrastável, confiável sobre as causas, as raízes do crime e formas de prevenir o crime e de intervir nesse homem delinquente, voltado a ressocializá-lo, a recuperá-lo, a evitar a reincidência. Então, esse conceito é um conceito mais amplo, mais complexo, que traz o conceito, o objeto e as funções próprias da criminologia. E aqui eu peço que vocês tentem fixar esse detalhezinho contemplado como um problema individual e como um problema social, porque como eu já disse, isso já foi cobrado em prova, tá bem? Então vamos agora seguir. Então, para que fixe bem, para que vocês possam fixar bem, o que é que a criminologia é? Ela é uma ciência autônoma, ou seja, ela não depende de nenhuma outra ciência do direito penal, da política criminal, ou seja, ela é autônoma, não é? Ela existe por si só, não é? Porque ela possui um método científico, que é um método empírico, um objeto próprio, uma função própria, que a gente acabou de apresentar no conceito de Molina, e também um corpo doutrinário próprio. Ela é interdisciplinar. Molina fala que ela funciona como uma instância superior que integra e coordena informações, não é, oriundas de diversas disciplinas, da biologia, da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, enfim, ela é interdisciplinar. Ela é empírica, porque, como eu já disse, ela se baseia na observação, na experiência e na indução, ou seja, na observação do que está acontecendo na vida real, do ser, do mundo do ser, do que a gente pode aprender, enxergar, escutar, sentir, ou seja, do mundo real. É um método empírico que se baseia nessa observação do real, não é? E é uma ciência do ser, como eu acabei de já de falar, porque estuda o mundo dos fatos, busca conhecer a realidade
e explicá-la. Então, a criminologia é ciência, sim, é autônoma, sim, é interdisciplinar, no sentido que ela agrega conhecimentos de várias outras disciplinas, é empírica, porque se baseia no método científico, não é? Da observação, da experiência e da indução, não, ao contrário do método dedutivo, ela é indutiva, não é? E é uma ciência do ser, porque estuda o mundo do ser, ao contrário do direito, por exemplo, das ciências, que é uma ciência normativa, que é uma ciência do dever ser. Então, ao contrário do direito, a criminologia não é uma ciência do dever ser. A criminologia é uma ciência do ser, estuda o mundo dos fatos, conhecer a realidade e explicar. No caso desses quatro objetos: crime, criminoso, vítima e controle social. E o que é que a criminologia não é? A criminologia não é uma ciência exata, não é uma ciência concludente e não é uma ciência definitiva. Ou seja, a criminologia não é uma ciência formal, não é uma ciência, não é a física, não é a matemática. A criminologia trabalha com aproximações, com correlações. A gente vai ver durante essa revisão, não é, que existem teorias que tentam se aproximar, não é, que tentam explicar, por exemplo, as causas que desencadeiam o comportamento delitivo por parte do indivíduo, mas nenhuma dessa teoria é fechada, é concludente, não é? Ela é a única. Existem várias teorias, várias visões distintas, várias correntes, várias escolas. Então, a criminologia como ciência humana, como ciência social, ela não é concludente nem é definitiva. Tá? Ela também não é uma mera acumulação de dados, não se resume a coletar dados estatísticos sobre criminalidade, sobre quantidade de vítimas, sobre quantidade de furtos, de roubos e acumular e divulgar em planilhas. Logicamente que não. E ela também não é normativa. Tá? Ela não pertence ao mundo do dever ser. O direito penal, por exemplo, pertence a esse mundo do dever ser do estudo das normas, né, das normas jurídicas, aquela questão abstrata, sistematizar aquelas normas abstratas que só existem no mundo do DVC, que não estão na realidade. Na criminologia, não. A criminologia estuda o crime como fato social, como realidade prática. Tudo bem? Vamos seguir. Então, tratando agora já de uma primeira questão cobrada agora em 2023, até recente, na prova de defensor público estadual lá de Roraima, o Sebrasco cobrou assim: para a criminologia, deve ser encarado como um problema social e comunitário. Aquela questão que eu falei para vocês, do conceito de Molina, não é? O crime é um problema individual, mas também é um problema social e comunitário. Então, a resposta correta, o delito. O delito, naquele conceito de Molina, é um problema individual, mas não só individual, também é um problema social, comunitário, ou seja, ele nasce na sociedade, é produzido na sociedade e por ela a sociedade também deve ser tratado. Então, a resposta A, o delito é um problema social e comunitário. Outra questão, agora de 2022, na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, a criminologia também, pela mesma banca organizadora, Sebrasp, a criminologia consiste em uma ciência exata, a gente já viu que não se confunde com matemática, por exemplo, é uma ciência humana, uma ciência social, não é? Que estuda as relações humanas, o homem, não é? É uma ciência puramente academicista? Lógico que não. Não é puramente academicista, porque ela é prática também. A gente lembra das funções da criminologia: fornecer um conhecimento válido e eficaz sobre controle da criminalidade e intervenção no homem delinquente. Então, o que a criminologia produz é um conhecimento prático que vai servir para aplicar na realidade, não é? Na nossa realidade, não é? Para ajudar a sociedade a controlar o crime e intervir no homem delinquente voltado à sua ressocialização. Então, é uma ciência prática de dar a resposta à letra C, não é mera acumulação de dados, a gente já viu isso, tá bem? E também não é uma ciência que atua como uma central de informações sobre o delito, muito menos isso. Então, a resposta correta, a criminologia é uma ciência que prática, é uma ciência prática. Então vamos agora para o método da criminologia. A gente já viu o conceito. Eu acho que o conceito não demanda muita dor de cabeça. É decorar o objeto, as funções da criminologia, a criminologia como um problema individual, mas também problema social e comunitário. Não é? E entendendo isso, acho que vocês vão se dar bem em qualquer questão que cobre.
sobre esse assunto. Sobre o método da criminologia. É um método empírico. A criminologia adquiriu status de ciência exatamente com o positivismo e a adoção do método empírico, que é baseado na análise, na observação e na indução, e se contrapõe ao método abstrato, formal e dedutivo das ciências normativas, ou seja, do direito penal, das ciências teóricas, a metafísica, ou das ciências formais, que é a matemática. Ou seja, se contrapõe o método empírico ao método abstrato, porque, como eu já disse, fui enfático ao falar, não é que a criminologia se faz se observando a realidade, se experimentando quando é possível, que se chama método experimental, que é nas ciências naturais, física, matemática, é aquela experimentação realizada em laboratório, né? Aquelas pesquisas que o cientista controla todas as variáveis para analisar um determinado fenômeno, uma determinada realidade e tentar entender, controlando todas as variáveis. Isso é experimentação, é esse teste, é esse experimento, né, que pode ser observado e repetido. Enfim, a criminologia tenta aplicar esse método experimental. O método empírico não se confunde com o método experimental, mas o método experimental é uma das técnicas utilizadas, né, pelo método empírico para se realmente se conhecer a realidade, se estudar o crime e tentar entender o comportamento criminoso e os outros objetos também dessa ciência que é a criminologia, tá bem? A criminologia também é interdisciplinar, ou seja, ela cabe, a gente já falou isso, estava no conceito de Molina, integrar e coordenar as informações setoriais precedentes de diversas disciplinas interessadas no mesmo tema. Ou seja, não só a criminologia se interessa pelo delito, a biologia criminal também, a psicologia criminal também, a sociologia criminal também. Ou seja, todas essas disciplinas também se interessam pelo estudo do crime e cabe à criminologia integrar e coordenar as informações precedentes de todas essas disciplinas. Sobre esse tema, a doutrina costuma mencionar uma suposta diferença, tá, entre interdisciplinar e multidisciplinar, que é a minha obrigação aqui trazer para vocês, afirmando que interdisciplinar seria quando diversas ciências elas conjugam o conhecimento e tentam, de uma forma coordenada, chegar a determinadas conclusões. Ou seja, elas são integradas, elas se integram, elas cooperam para chegar a uma conclusão, a um resultado integrado. E multidisciplinar significaria o estudo de um mesmo objeto por várias disciplinas, mas de forma mais compartimentada. Não haveria essa integração. Se for para definir o que seria um ou outro, ou seja, interdisciplinar, mais integração entre as disciplinas. O que seria o método da criminologia. Multidisciplinar, menos integração, mais compartimentação. É como se essas disciplinas estudassem o mesmo objeto, mas não dialogassem entre si para chegar às suas conclusões. Então, se entende que a criminologia é interdisciplinar. Essa diferença existe, não é? Mas já foi cobrado em concurso público, a professora Mariana Barreiros menciona, e já foi cobrado em concurso público, chamando a criminologia de multidisciplinar, como se estivesse correto. Eu estou tratando como sinônimo. Então, vocês vão ter que prestar atenção, né, na questão para saber o que é que o examinador quer naquele ponto. Mas, como base, tem que a criminologia utiliza o método interdisciplinar. Conclusão. O método da criminologia busca ser objetivo e fundamentado em evidências, utilizando observações empíricas e abordagens interdisciplinares para estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Evita conclusões baseadas em intuição ou subjetivismo ideológico, a fim de construir um conhecimento confiável, verificável e útil para a compreensão e intervenção sobre o fenômeno criminal. Ou seja, evita intuição e subjetivismo ideológico. Aqui só um parênteses. Infelizmente, embora a criminologia exatamente utilize um método científico, empírico, baseado na evidência, né, nos experimentos, em técnicas de investigação empíricas, muitas vezes, especialmente aqui na América Latina e no Brasil, ela é tomada por pura
especulação ideológica, por puro subjetivismo ideológico. E é preciso vocês, não para fim de concurso público, mas para a vida, saber identificar o que é baseado na ciência e o que é baseado em puro subjetivismo, intuição daquele autor que está escrevendo, não é, sobre criminologia. Porque a criminologia, como ciência, visa exatamente evitar qualquer tipo de reflexão puramente ideológica, subjetiva a respeito do crime. Então, sobre esse assunto, uma questão no ano de 2022, a Polícia Civil da Paraíba assinale a opção correta acerca da criminologia e dos seus métodos. Letra A. O método experimental confunde-se com o método empírico. Eu já falei aqui que o método experimental é aquele, imagine, é o experimento, não é? O experimento que se faz em laboratório, com controle de todas as variáveis e que se isola uma variável para saber como ela reage naquela determinada situação. Esse é o método empírico por natureza, o método experimental. Como era bom se tudo na criminologia a gente pudesse utilizar esse método experimental. Mas nem sempre, não é? A gente pode, o ser humano, especialmente as ciências humanas, não é colocar um criminoso, por exemplo, em um laboratório e fazer um teste com ele, com controle de variáveis, enfim. Não é como se faz, por exemplo, com um animal, um teste de laboratório, enfim. Então, o método experimental é um método faz parte, né, do método empírico, mas não é sinônimo, tá? É uma das técnicas, um dos instrumentos utilizados pelo método empírico, mas com ele não se confunde, tá bem? Então essa questão está errada. Agora, letra B. No método criminológico, os fatos se sobrepõem aos argumentos subjetivos da autoridade. Isso é exatamente aquela observação que eu acabei de falar para vocês, não é? Que no método criminológico, a observação dos fatos, o método empírico se baseia na realidade, no que acontece, se sobrepõe a meros argumentos subjetivos de autoridade ou ideológicos, reflexões puramente especulativas a respeito desse tema. E infelizmente no Brasil muitas vezes é tomado por esse tipo de argumento puramente ideológico. Tá? Então, correta a resposta dessa questão, letra B. Vamos ver o que está errado na letra C. Na análise do fenômeno criminal, é preferível a abordagem multidisciplinar, que apresenta visões independentes e distintas de um mesmo problema e que é mais ampla do que o método interdisciplinar. Veja que é exatamente aquela questão que eu apresentei para vocês. É preferível a abordagem multidisciplinar. Exatamente o contrário. Na criminologia, é preferível o método interdisciplinar, exatamente porque ele conjuga conhecimentos, ele integra conhecimentos, ele chega a resultados com base na cooperação entre várias teorias, entre várias disciplinas, entre conhecimento produzido por várias disciplinas para chegar a uma conclusão. Então, a criminologia privilegia o método interdisciplinar e não esse método multidisciplinar que apresenta visões independentes e distintas de um mesmo problema. Tá bem? Letra D. A criminologia usa o método dedutivo, partindo de premissas genéricas para fazer inferências. Exatamente o contrário. Como eu já falei, a criminologia utiliza um método indutivo, ou seja, ela pode, de um fato concreto, de uma premissa individual, de um caso individual observado, não é? De um estudo individual, singular, pode chegar a determinadas conclusões maiores, mas não partir de premissas genéricas e chegar a outras inferências, que é o chamado método dedutivo lógico, dedutivo formal, que é o método de direito penal. Por exemplo, a criminologia utiliza o método indutivo, indução, observa a realidade para chegar a conclusões, a teorias, tá? Letra E. A criminologia é uma ciência cultural do dever ser. Eu já bati muito nessa questão com vocês, não é? A criminologia é uma ciência do ser e não do dever ser, tá? Essa questão está errada. Então, correta, letra B. Objeto da criminologia. Esse é um tema relativamente simples de se entender, porque a criminologia tem apenas 4 objetos. E é isso que vocês vão precisar fixar. O delito, o crime, o delinquente, o criminoso, são sinônimos, vítima e controle social. O estudo do delito envolve exatamente o estudo do crime como um fenômeno social complexo. Tá? O estudo do delinquente e do criminoso é a compreensão dos fatores biológicos, psicológicos e sociais que levam ao comportamento criminoso.
E essa fase, não é, que inclui o estudo do delinquente e do criminoso no âmbito do estudo da criminologia, que inaugura a fase científica, positivismo, né, que se confunde com a fase científica da criminologia. O estudo da vítima, que é o estudo das dinâmicas entre a vítima e delinquente e desenvolvimento de políticas de prevenção e apoio às vítimas. E, por fim, o controle social, que é a análise do controle formal, polícia, sistema judicial, e informal, família, escola. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto daqui a pouco. Mas os 4 objetos da criminologia: delito, delinquente, vítima e controle social. Sobre esses objetos, eu vou tecer algumas considerações, não é? O conteúdo é amplo se a gente for se aprofundar em cada um desses objetos da criminologia, mas eu vou trazer aqui, de acordo com essa revisão, com os objetivos dessa revisão, os principais aspectos, as principais ideias a respeito de cada um desses objetos. Em relação ao crime, é importante que vocês entendam o conceito formal e o conceito material de delito. O direito penal utiliza o conceito jurídico formal de delito, ou seja, crime é aquela conduta prevista na lei penal, que prescreve que aquela conduta, caso praticada, haverá uma pena, e visa garantir segurança jurídica, princípio da legalidade, é formal e variável no tempo, ou seja, o legislador criminaliza e descriminaliza condutas ao longo do tempo. A criminologia não utiliza esse conceito jurídico formal. E por quê? O que é que os criminólogos falam? O conceito penal é normativo, garantista, já o conceito criminológico é real, empírico e dinâmico. A criminologia, ela estuda o que ocorre exatamente, não apenas a norma, não estuda apenas a norma, estuda, por exemplo, fatos que não se adequam, por exemplo, à norma. A cifra negra, que é a cifra oculta de crimes, aqueles crimes que não são identificados pela polícia. O direito penal não se ocupa dos crimes ocultos, daqueles que as autoridades não tomam conhecimento. A criminologia, sim. Então, a criminologia se ocupa, por exemplo, de um momento de fatos que não são abarcados por esse conceito jurídico formal do direito penal. A criminologia também se compromete a estudar o momento prévio à conduta criminal, ou seja, antes do indivíduo cometer o crime, quem ele é, a sua trajetória, se ele possui alguma patologia, enfim, é um estudo dinâmico, real, empírico, não só daquela adequação do fato à norma, tá? A criminologia também se ocupa de condutas atípicas, relevantes e processos sociais de criminalização. E por esses motivos, ela não pode se satisfazer com o conceito jurídico formal do delito, que é um conceito extremamente formal e de adequação entre fato e norma. A criminologia é mais ampla, tá? Mais dinâmica. Então, considerando que a criminologia não utiliza um conceito formal de delito, que é o conceito do direito penal, e aí se tem os conceitos materiais, mas não se chegou ainda a um consenso a respeito do conceito material de crime, né? Em essência, o que seria uma conduta criminosa, se não for aquele conceito formal, jurídico do direito penal. Existem várias tentativas, não é, de dar esse conceito material de delito, um conceito definitivo, mas não há consenso a respeito do tema. E o que é que a doutrina pede? O que é que as bancas organizadoras pedem? É um conceito, são vários conceitos que são apresentados por diversas escolas. Um desses principais conceitos é o conceito de delito natural, de Rafael Garófalo, não é? Para quem o delito é uma lesão, uma ofensa daquela parte do sentimento moral que consiste nos sentimentos altruístas fundamentais, piedade e probidade, segundo o padrão em que se encontram as raças humanas superiores, cuja medida é necessária para a adaptação do indivíduo à sociedade. Então, basicamente, Garófalo está dizendo aqui que o crime é uma lesão ou ofensa de um sentimento de piedade e probidade, e que esse sentimento de probidade e piedade que se encontram em raças humanas superiores de acordo com aquele estágio de desenvolvimento daquela raça humana superior naquele momento. Então pode perceber que é um conceito vago, extremamente vago, é até
né? A gente não consegue dizer o que é um delito de pronto, uma lista taxativa de crimes com base nesse conceito. É um conceito valorativo, né? Porque consiste nos sentimentos altruístas segundo o padrão em que se encontram as raças humanas superiores, ou seja, segundo o padrão daquela raça humana superior em determinado período de tempo. Ou seja, é criticado esse conceito porque é um conceito muito vago e valorativo, mas é importante que vocês saibam que ele existe, tá? É um importante conceito, uma importante tentativa de definir o que seria crime. Tá? Para a sociologia, ou para a escola sociológica, o crime é definido pelas expectativas da maioria e se chama desvio. E desviado é quem fere o que a sociedade espera, no caso, o criminoso. Então, a sociologia, os sociólogos trabalham muito com o conceito de conduta desviada, em vez de conduta delitiva. Já para a teoria do labeling approach, ou teoria do etiquetamento, que a gente vai trabalhar posteriormente, o crime não existe em si. Ele seria uma etiqueta colocada pelo sistema em certas pessoas. Então vejam, a gente está trabalhando do conceito material do delito, que seria delito, e o labeling approach vem dizer que o crime não existe. Então não tem nem o que conceituar, porque ele é só uma etiqueta colocada pelo sistema penal em certas pessoas que são escolhidas, não é, pelo sistema. Depois a gente vai trabalhar mais essa teoria. Então, apesar dessa dificuldade de se entender, não é, de se ter um conceito definitivo do crime, conceito material definitivo do crime, atualmente a criminologia moderna define o crime como um problema social. A gente já falou isso é inclusive apresentado no conceito de Molina, que é a obra clássica. Então, Molina também apresenta o que caracteriza, não é, um problema social. No caso, o crime. Não é? Quais são os elementos que caracterizavam o crime? Não é? A incidência massiva, ou seja, não é um fato isolado. Uma incidência dolorosa, ou seja, causa um sofrimento real às pessoas, à comunidade. A persistência no tempo e no espaço, ou seja, não é pontual. E uma consciência social de sua negatividade, ou seja, a sociedade tem consciência daquilo que é um fator negativo, de que aquele fato, de que aquela, esse problema não é ruim para a sociedade. E por fim, Molina fala também em ausência de consenso sobre as raízes, ou seja, sobre o que causa esse problema, não é? O que leva ao comportamento criminoso e sobre as técnicas de intervenção eficazes sobre o crime. Molina fala em ausência. No entanto, a doutrina brasileira, que praticamente tirou esses elementos do livro de Molina, porque Molina, eu pesquisei, e Molina trouxe esses elementos que caracterizariam um crime como problema social em um artigo científico de um sociólogo europeu, e Molina fala em ausência de consenso sobre as raízes do crime e sobre as técnicas de intervenção eficazes. No entanto, a doutrina brasileira apresenta em presença apresenta esse elemento como se fosse a existência desse consenso sobre as raízes do crime e sobre as técnicas de intervenção eficazes. E eu já vi bancas organizadoras copiando, né, exatamente o conceito desses doutrinadores apresentados nessas obras brasileiras, como esse elemento sendo, sim, a presença de consenso a respeito das raízes do crime e sobre técnicas de intervenção eficazes, apesar de na obra original de Molina ele constar que seria exatamente o contrário, a ausência de consenso sobre as raízes do crime e sobre técnicas de intervenção eficazes. Então fica aqui o meu registro. E, por fim, Molina também apresenta uma visão humana, não é, do delito. O crime nasce na comunidade e afeta a todos, infrator, vítima e sociedade, e não deve ser considerado algo, um tumor, uma doença, mas algo intrínseco, algo normal à convivência. É esse o conceito, não é? As características do delito da criminologia moderna, mais especificamente apresentado por Molina em sua obra. Tá? E Molina também defende a necessidade de empatia do investigador, lembrando que empatia não se confunde com simpatia ou cumplicidade. Aqui no Brasil, muitas vezes o que a gente vê é simpatia com o criminoso, é cumplicidade com o crime, é uma espécie de conivência ideológica com o banditismo, especialmente com o banditismo violento. Aqui o que Molina está defendendo é uma investigação empática, ou seja, compreensão do drama humano e rejeição da tecnocracia fria por parte do investigador, por parte do criminólogo. Mas isso não significa conivência, concordância ou cumplicidade com o crime.
Então vamos lá, uma questão sobre esse tema, cobrada agora, no ano de 2025, o concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará para o cargo de delegado, organizado pelo SEBRASP. O conceito de delito não é exatamente o mesmo para o direito penal e para a criminologia. Para o direito penal, delito é ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Aquele conceito jurídico formal que a gente já apresentou agora. Na criminologia, no entanto, como o delito deve ser encarado como um fenômeno comunitário e como um problema social, aquela referência a Molina que eu já trabalhei com vocês, tal constituição do direito penal seria insuficiente. Ademais, que fatores levam os homens vivendo em sociedade a promover um fato humano corriqueiro à condição de crime? Esse é um texto da obra de Sérgio Salomão Checaira, não é, da editora Revista dos Tribunais, não é? E tendo como referência esse texto, o examinador pede que se assinale a opção em que são citados os elementos constitutivos do delito, conforme a perspectiva da criminologia. E é exatamente, eu acabei de apresentar para vocês, incidência massiva na população, incidência aflitiva do ato praticado, não é? Persistência do espaço temporal do ato delituoso, e aqui ele cobrou, tá vendo como sendo a existência, né? A presença de consenso, né? A existência de consenso sobre a sua etiologia, ou seja, sobre as raízes, as causas do crime e as técnicas de intervenção eficazes. Então, muita atenção, pessoal, porque concurso recente do SEBRASP tratando esse último requisito, consenso sobre sua etiologia, como na forma positiva, ou seja, é um dos elementos que caracterizam um crime seria exatamente a existência desse consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção, apesar de, como eu já falei, na obra original, da onde o próprio Sérgio Salomão retira essas características, Molina fala em ausência de consenso. Mas vocês têm que se ater ao examinador, e como as obras brasileiras, em sua maioria, trazem, não é, esse requisito como consenso, então, então vocês fiquem atentos, porque essa informação está sendo considerada correta pelas bancas examinadoras, tá bem? E aqui na letra B, C, D e E, eles trazem o conceito jurídico formal, misturam, não é, as características do delito no conceito material de delito que a gente apresentou com os conceitos formais, lesividade, reprovabilidade, tipicidade, previsão legal, gravidade abstrata, ou seja, ele faz uma mistura aqui para levar o candidato a erro, mas o que caracteriza um delito como problema social são exatamente esses elementos aqui que a gente já trabalhou. Sobre o delito, sobre o crime, a gente já tratou, não é? Que seria o mais importante tema para a gente revisar, seria o conceito formal e o conceito material, e o que caracterizaria, não é, o crime atualmente, para a criminologia moderna, com esses elementos apresentados por Molina, tá? E agora a gente vai passar para o criminoso. Não é? E existem quatro imagens paradigmáticas do delinquente, tipos ideais para as diversas escolas criminológicas, tá? Para a escola clássica, vigora o dogma da liberdade, ou seja, todo ser humano, todo indivíduo, ele é dotado de razão, não é, de inteligência, de consciência, e ele tem a liberdade para agir de acordo com a lei ou em desacordo com a lei, ou seja, ele tem a liberdade de usar o seu livre-arbítrio, não é, para praticar o mal ou não praticá-lo. Então, para a escola clássica, todos são iguais, todos têm esse livre-arbítrio, ou seja, o indivíduo delinquente, o criminoso, ele não é um indivíduo diferente do delinquente, ele só faz mau uso desse livre-arbítrio, dessa livre liberdade de escolha, tá? Ele escolhe fazer o mal para satisfazer as suas necessidades mais egoísticas, para ter o maior proveito pessoal possível, ainda que isso cause mal aos demais. Para a escola clássica, portanto, vigora a ideia principal de livre-arbítrio, e o delinquente faz mau uso desse livre-arbítrio, apesar de não haver diferença de essência entre o criminoso e o não criminoso. A diferença é o mau uso dessa livre possibilidade de escolha. Já para a escola positivista, o delinquente, o criminoso, ele age por determinadas condições, por determinados fatores, sejam eles biológicos, psicológicos ou sociais, ou seja, fatores externos a ele que acabam levando ele ao comportamento criminoso. Portanto, a escola positiva nega o livre-arbítrio.
ele afirma que os homens, os indivíduos, eles não são livres, não é, para exercer essas escolhas. Na verdade, eles agem de acordo com essas condições que gravitam em torno dele, ou que estão dentro dele, biológicas, psicológicas, e que levam ele automaticamente à prática do delito. Por isso mesmo, eles consideram que os delinquentes, que os criminosos, são diferentes dos homens comuns, dos homens ordeiros, ou seja, dos homens que não cometem crimes, exatamente porque eles agem de acordo com essas condições adversas que estão agindo, que estão impulsionando ele ao comportamento delitivo. Temos ainda a escola correcionalista, que trata o delinquente como inferior, como um deficiente. É como se fosse uma criança mesmo, tá, pessoal? Essa escola correcionalista acha que o Estado deve atuar tutelarmente, como se fosse um pai desse criminoso, que não teria a mínima condição, seria uma criança que precisava ser corrigida, ensinada a fazer o certo com o errado. Ele é um incapaz. Essa escola correcionalista entende que o criminoso é um ser incapaz de entender o que é certo e o que é errado e precisa realmente de um pai, que é o Estado, para dar a mão a eles. Olha, meu filho, isso aqui que é o certo, vou lhe ensinar aqui agora, para poder corrigir essa conduta criminosa, não é, a qual ele cometeu. Tá bem? Por fim, temos também uma quarta imagem, que é a marxista, que o crime, como vocês já sabem, marxismo seria explicado por estruturas econômicas. O infrator seria uma vítima das mazelas dessa estrutura defeituosa, não é, social defeituosa, causada pelo modo capitalista de produção. Culpada pelo crime, na verdade, seria a própria sociedade. O infrator seria a vítima dessas circunstâncias, desses defeitos do modelo de produção capitalista, seria uma vítima capitalista desse modo econômico vigente. Para a Molina, a gente já falou, mas é bom sempre tocar nessa tecla, normalidade do crime e do delinquente. Ele propõe né, duas normalidades. Tanto o crime como o delinquente são normais. Ele rejeita a velha correlação entre crime e anormalidade. E ele rejeita, inclusive, a conceituação, essa imagem apresentada dessas quatro escolas que a gente acabou de mencionar. O criminoso real não é um pecador, para os clássicos, ou seja, aquele cara que escolhe fazer o mal porque quer, não é um pecador insondável, não é um animal perigoso, os positivistas, né, que entendem que o criminoso é determinado a praticar um crime compulsoriamente por determinadas condições. Para Molina também o delinquente também não é um inválido que deve ser tutelado pelo Estado, que é a escola do correcionalismo, e para por fim também não é uma vítima da sociedade, não é, que é o que é defendido pelo marxismo. Molina defende a normalidade em dois sentidos. Normalidade do delinquente, é um homem normal, como qualquer outro, complexo, e normalidade do crime. Toda a sociedade produz uma taxa inevitável de criminalidade. Logo, é um fenômeno absolutamente normal, é um fenômeno absolutamente esperado. É essa as características principais, né, da imagem do delinquente atual apresentada por Garcia Pablos de Molina. Normalidade do homem delinquente e normalidade do próprio delito. Passado o estudo do delinquente, esses principais temas a respeito, né, nessa nossa revisão a respeito do delinquente, agora vamos para o controle social. O que é o controle social? É um conjunto de instituições, estratégias e sanções que garantem a submissão do indivíduo às normas da comunidade. Qual é a finalidade do controle social? Assegurar a coesão do grupo e evitar o caos. Os componentes essenciais do controle social: norma, ou seja, o que deve ser feito, o processo, como se verificar o descumprimento dessa norma, e a sanção, a consequência do desvio. E é importante observar que dentro do controle social, ou seja, esses mecanismos para garantir a submissão do indivíduo às normas da comunidade, a não praticar o desvio, não praticar o crime, não é? Existem dois tipos de controle. O controle social informal e o controle social formal. Isso é bastante cobrado em concurso público. Os agentes do controle social informal são família, escola, os colégios de profissão, a opinião pública. E o método que esses agentes utilizam é a pressão sutil, a socialização por meio da interiorização de valores. Ou seja, nesse caso, desde o nascimento, não é, esses agentes, especialmente a família, tá, pessoal? Isso aí é praticamente
há uma forte base empírica para dizer que, dentre esses agentes, a família é um dos principais agentes de socialização, por atuar desde o nascimento na internalização de valores por parte daquele indivíduo. Tá? Mas além do controle social informal, né, que atua sobre o indivíduo para que faça ele obedecer às normas, existe também o controle social formal. E esse controle social formal, os agentes são polícia, Ministério Público, juízes e sistema penitenciário. E eles utilizam um método diferente. O método deles é a coação e aplicação de sanções, que para alguns seriam sanções estigmatizantes, no caso, as penas criminais. E atuam apenas quando o controle informal fracassa, ou seja, quando o indivíduo pratica um crime, é porque os agentes do controle social informal, família, amigos, escola, igreja, falharam, e aí entra em cena as agências de controle social formal, polícia, Ministério Público, juízes, sistemas penitenciários, para atuar sobre aquele indivíduo e fazer com que ele se submeta às normas sociais vigentes. Existe uma classificação do controle social formal, não é? De acordo com seleções ou instâncias. Isso já foi cobrado em concurso público, e por isso que eu trouxe aqui para vocês nessa nossa revisão. Primeira seleção, primeira instância, ou primário, controle social formal primário. Apresenta-se com o início da persecução penal, visando esclarecer a autoria, materialidade e circunstâncias do crime. Caracteriza-se pela atuação exatamente da polícia judiciária. Então a polícia seria responsável pela primeira seleção. Tá? É a primeira instância de controle social formal. A segunda seleção, a segunda instância, ou controle social formal secundário, caracteriza-se pela atuação do Ministério Público com a oferta da denúncia em face do criminoso. E por fim, temos a terceira seleção, terceira instância, ou controle social formal terciário, que se dá com a tramitação do processo judicial e caracteriza-se com a participação do Poder Judiciário desde o recebimento da peça acusatória até a condenação definitiva. Tá bem? Eu trouxe esses conceitos da obra de Direi Puerza, que tem uma obra lançada pela Juspod, não é, sobre o tema, e ele alerta que algumas bancas de concurso, seguindo a parte da doutrina, incluem nessa terceira seleção, tá, ainda as Forças Armadas e a administração penitenciária, tá? Algumas bancas. Mas, como regra, primeira seleção, polícia, segunda seleção, Ministério Público, terceira seleção, Poder Judiciário, desde o recebimento da peça acusatória até a condenação definitiva. Tá bem? E algumas bancas, como já foi dito aqui, acrescentam nessa terceira seleção Forças Armadas e Administração Penitenciária. Então vamos lá, agora uma questão recente, o ano 2025, também do SEBRAS, para a prova do concurso de delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará, a respeito da concepção do delinquente como objeto da criminologia, segundo diferentes escolas criminológicas, assinale a opção correta. De acordo com a criminologia correcionalista, o criminoso é um indivíduo que necessita de correção e que a pena tem função terapêutica. Essa questão está correta. A gente já disse que para a escola correcionalista, praticamente o criminoso é considerado ser incapaz, como se fosse uma criança e ele não sabe se comportar de uma forma correta. Não é? Ele precisa de ajuda de um pai, o Estado como se fosse um pai, não é? Pegando na mão dele, dizendo: olha, meu filho, isso aqui é que é o certo, isso aqui é errado. Né? Então, nesse caso, a pena teria uma função terapêutica para corrigir o comportamento daquele indivíduo que seria um incapaz. Tá? Letra B. Segundo a escola clássica, o delinquente é um ser patológico. Não. Para a escola clássica, o delinquente é um ser normal que faz mau uso do seu livre-arbítrio. Então, associem escola clássica com livre-arbítrio. Nada de patologia nem biologicamente determinado. Tá? Isso tem a ver com a escola positivista. Então, a letra B está errada. Letra C. De acordo com a escola positivista, o criminoso é um ser racional, moralmente responsável por suas escolhas e a sanção tem função retributiva. Aí ele fez a inversão. Isso é de acordo com a escola clássica e realmente, de acordo com a escola clássica, o criminoso é um ser racional, não é consciente do que faz e por isso mesmo ele deve ser moralmente responsável por suas escolhas. A pena tem um fundamento moral. Se eu tenho a oportunidade de agir certo ou errado e eu ajo errado, não é? Eu mereço ser
punido por essa má escolha. E a sanção é exatamente um castigo, uma retribuição pelo fato de eu ter livremente optado por essa má escolha. Então aqui na letra C está errado, porque isso é de acordo com a escola clássica e não positivista, como está escrito aqui. Letra D. Segundo a visão correcionalista, vamos lá, o criminoso deve ser neutralizado, pois apresenta um perigo irreversível à ordem social, sendo a pena adotada de natureza meramente retributiva. Não, como segundo a visão correcionalista, o criminoso deve ser corrigido e a função tem, a pena teria essa função realmente terapêutica, não é, de corrigir o comportamento de alguém que não tem essa capacidade de se comportar, não é, de acordo com a norma. Então essa questão está errada. Letra E. A escola correcionalista rompe com determinado determinismo positivista ao considerar o criminoso um infrator ocasional que deve ser punido exemplarmente para fim de prevenção geral. Não, a escola correcionalista não diz isso, como já disse mais uma vez. Para a escola correcionalista, não há esse determinismo positivista, é simplesmente um incapaz que não tem condição de se determinar de acordo com as normas e precisa de ajuda, né, do Estado para corrigi-lo, para ensiná-lo o que é certo e o que é errado. Então essa questão também está errada. Letra A é a questão correta. Outra questão do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, delegado, no ano de 2025, também na mesma banca organizadora, o controle social e formal é exercido pela sociedade civil mediante a difusão de regras que são internalizadas na sociedade para promover a educação do indivíduo no contexto social. Está certo, né? Exatamente, o controle social, a gente viu que o controle social ele é dividido em controle social informal e o controle social formal. E o controle social informal, os atores são a família, os colegas de profissão, a igreja, os vizinhos, ou seja, esses agentes da sociedade civil, né, que fazem aquela pressão desde o nascimento para internalizar, para interiorizar as normas sociais dentro daquele indivíduo desde o nascimento, né? Desde criancinha. Então, essa questão está correta. Número 2. Diversos órgãos são responsáveis pelo controle social formal. Por exemplo, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E tal controle se subdivide em 3 seleções, enquadrando-se a atuação da polícia na denominada primeira seleção. Está correto, exatamente. A gente viu, não é, que o controle social exatamente são esses atores estatais, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Penitenciário, enfim, e que esse controle social formal se subdivide em 3 seleções, enquadrando-se a atuação da polícia exatamente na primeira seleção, a segunda seleção seria o Ministério Público e a terceira o Poder Judiciário. Então, está correto essa segunda questão. Número 3. Denomina-se segunda seleção a classificação que corresponde ao andamento do processo judicial criminal, no qual pode ocorrer a condenação do autor pelo fato criminoso e a aplicação da pena cabível. No caso, essa terceira questão está errada, porque essa fase seria de terceira seleção e não de segunda seleção, que é exatamente a atuação do Poder Judiciário a partir do recebimento da denúncia. Então, correto, apenas os itens 1 e 2, assertiva letra C. Outra questão da mesmo concurso delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará 2025, organizado pela Sebrasp. Durante uma operação policial em uma comunidade periférica, agentes de polícia civil efetuaram a prisão em flagrante de 15 jovens por tráfico de drogas. Após a lavratura do auto de prisão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da maioria dos conduzidos. O Ministério Público, ao analisar os autos, ofereceu denúncia apenas contra 5 dos 15 presos, sob argumento de insuficiência probatória em relação aos demais. O juiz, ao receber a denúncia, proferiu com sentença condenatória contra 3 dos acusados e absolveu outros 2 por ausência de provas. Letra A. O controle social formal atua de forma indiferenciada, sem filtros ou seleções, sendo a lei penal aplicada igualmente a todos envolvidos em um fato criminoso. Não, a gente já viu, né, que a doutrina divide, né, classifica o controle social formal, não é, em 3 filtros ou seleções, sendo a primeira a polícia, a segunda o Ministério Público, terceiro Poder Judiciário. Então, está errado. Letra B. A atuação da Polícia Civil representa a primeira seleção do sistema penal. É isso, exatamente. A gente acabou de falar isso. Então, letra B, correto. A representação da autoridade policial pela prisão preventiva corresponde à segunda seleção. Não, seria a primeira seleção, né? A atuação da polícia. Na letra D,
A decisão do Ministério Público de denunciar apenas parte dos investigados caracteriza a primeira seleção, não, é a segunda seleção. E, por fim, o julgamento e a condenação dos jovens pelo Poder Judiciário refletem a segunda seleção. Não, aí seria a terceira seleção. Letra E também está errado. Então, letra B é a assertiva correta. Tá? Funções da criminologia. A criminologia tem funções básicas e a gente, no próprio conceito de Molina, a gente já apresentou essas funções para vocês, que seriam informar e prevenir. Informar a sociedade e os poderes públicos sobre o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, que são os objetos da criminologia, reunindo um núcleo de conhecimentos mais seguros e contrastados, e como já disse, contrastado é verificado, debatido, confirmado, né, submetido a teses opostas, para compreender cientificamente o problema criminal, prevenir o crime e intervir com eficácia e de modo positivo no homem delinquente. Então, informar a sociedade e os poderes públicos e prevenir o crime também por meio da intervenção eficaz e positiva no homem delinquente. Essas são as funções básicas da criminologia. Aqui nós temos também as relações entre a criminologia e a política criminal e o direito penal. Tá? Essas três disciplinas, embora independentes, embora autônomas, elas são irmãs, não é, que mantêm relações conceituais estreitas, ou seja, essas três disciplinas elas têm o mesmo objeto de estudo, que é o crime. Todas se debruçam sobre o fenômeno delitivo. Mas há diferenças, não é, especialidades fundamentais. Cada um seleciona seu foco com base em critérios autônomos, métodos próprios e pretensões distintas. Ou seja, o objeto de estudo é igual, mas cada um tem uma visão, um foco, um critério diferente, um método próprio de estudo do delito. E também pretensões distintas, como a gente já viu anteriormente. Então, a criminologia, e a gente precisa deixar isso bem claro para vocês, é uma ciência do ser, é uma ciência empírica, fática, voltada ao estudo da realidade e ter o delito como fenômeno real. Estuda as causas, os padrões, as dinâmicas, estuda as suas relações com a vítima e o controle social. A ideia-chave é que a criminologia trabalha com o que é. Essa é a ideia-chave da criminologia, né? O objeto, estuda o que é. Já a política criminal seria uma ponte entre a criminologia e o direito penal. E a função seria oferecer aos poderes públicos opções científicas concretas para o controle eficaz do crime. Qual seria o papel da política criminal, portanto? Seria atuar como uma ponte entre as pesquisas empíricas, ou seja, sobre os estudos científicos realizados pelos criminólogos, tá? E transformá-los em opções para que se criem preceitos normativos pelo direito penal. A ideia-chave para se entender a política criminal seria transformar evidências científicas em programas, em estratégias, em escolhas normativas, em opções ao legislador. E por fim, temos o direito penal, que é uma ciência do dever ser, ou seja, uma ciência jurídica, normativa, e que tem como foco o crime como uma categoria normativa, estudar os seus elementos, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, pena, etc. Dogmática penal. O direito penal elabora um sistema lógico e sistemático para interpretar e aplicar o direito penal. E a ideia-chave para entender o direito penal seria o direito penal trabalha com o que deve ser, trabalha com o mundo do dever ser, da norma, tá? Na categoria normativa do crime como categoria normativa. Mas todas essas três disciplinas têm um único alvo, um único estudo, o delito. E aqui eu trouxe uma representação gráfica, não é? Da criminologia que explica o fenômeno criminal, a eficácia dos controles sociais formais e informais, a eficácia das técnicas de intervenção no homem delinquente, ou seja, a criminologia explica. A política criminal funcionaria como uma ponte, não é? Para o momento decisivo, que é o do legislador, transformar isso em norma e criar, portanto, o direito penal, que é o momento operativo, instrumental, né, de aplicar, não é, o conhecimento que foi produzido pela criminologia ao caso concreto. Tá bem? Então, explicação, decisão de política criminal do legislador e operação das normas, momento instrumental ou
operativa. E essas três ciências, né, por estarem umbilicalmente ligadas e relacionadas, formam para von Litz a ciência total do direito penal. Para von Litz, o direito penal não pode ser compreendido nem legitimado apenas como um sistema normativo abstrato. Ele deve ser estudado como um fenômeno jurídico, social e político. Por isso, a ciência penal deveria ser total, integrando três campos. Então, para von Litz, a ciência penal seria integrada pela criminologia, pela política criminal e direito penal. Isso seria a ciência total do direito penal. E esse conceito já foi cobrado em prova de concurso público. Tá bem? Vamos agora uma questão 2022, Blanca Sebrasco, concurso de Polícia Civil do Estado da Paraíba. Julgue os itens que seguem quanto à função dos três pilares das ciências criminais. A criminologia apresenta estratégias e meios de controle social da criminalidade. Na verdade, quem apresenta estratégias e meios de controle é a política criminal. Não é? A criminologia produz o estudo científico, produz os dados. Então, essa questão está errada. Número 2. A política criminal fornece substrato empírico do sistema. Errado. Quem fornece o substrato empírico, não é, os dados com base na observação da realidade, é exatamente a criminologia. A política criminal apresenta as estratégias, né, para o legislador, o conjunto de estratégias, de opções disponíveis. Então, houve uma troca aí da assertiva 1 com a assertiva 2. Número 3. O direito penal analisa as condutas indesejadas, tipificando infrações e combinando sanções penais. Exatamente. O direito penal analisa as condutas indesejadas, tipificando infrações e combinando sanções penais. Apenas o item 3 está correto. Houve uma troca aqui de política criminal com criminologia em relação às assertivas 1 e 2.